motivado o intelectual francês do século XIX a reconhecer na teoria espírita o potencial de transformar o mundo. No entanto, esse entusiasmo não corresponde ao que hoje se divulga. Sejam opositores ou simpatizantes, adeptos ou divulgadores, todos desconhecem o verdadeiro espiritismo. A revolução espírita está esquecida. Após décadas de pesquisa em fontes primárias e documentos inéditos, acessando obras, jornais, revistas e folhetos do século XIX, além das bases digitais de bibliotecas de todo o mundo, chegou a hora de resgatar a doutrina espírita original. Com a capacidade de superar as enfermidades morais, atualíssimo e liberal, o Espiritismo, tal como foi proposto por Allan Kardec, é a solução definitiva para a crise moral da humanidade. Adquira o livro Revolução Espírita, a Teoria Esquecida de Allan Kardec, do comunicador Paulo Henrique de Figueiredo, em mundomaior.com.br ou pelo telefone Operadora 11 4966 5775. E de início já estamos aqui dando boa noite a todos. É uma alegria estar aqui junto a todos os amigos do Centro Espírita Rio da Gama. O nosso abraço a todos os companheiros e companheiras de todas as partes que nos acompanham nesta noite. Rogamos aos espíritos superiores, benfeitores e educadores que nos inspire, nos sustente na caminhada, que possamos colher neste momento de reflexão que os companheiros do canal Unidade Espírita, Vibe Espírita, trará como um tema a justiça de Deus, qual é o castigo na vida espiritual dos grandes criminosos da história. Que possamos ficar atentos a essas informações. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Só um momento. Olha nós aqui! Segundou! E se segundou, você já sabe. Tem Vibe Espírita. Boa noite a todos. Nesta segunda-feira, dia 7 de agosto de 2023. Eu vi o comentário da Inês ali já falando, é segunda-feira, dia da Vibe. E a gente vem com essa mesma alegria, com esse mesmo entusiasmo, com essa vontade para fazer mais uma Vibe Espírita. Então, já agradecendo a todos aqui que estão com a gente no nosso chat, os nossos queridos Vibers, que já estão pipocando aí na tela com seus boa noite. E, claro, se você está chegando pela primeira vez, a gente repete, né? Para se inscrever no nosso canal, para ativar as notificações, aqui esse sininho aí em cima no YouTube, que toda vez que que o YouTube começar um programa aqui do nosso canal, você vai receber a notificação e aí vai ser fácil de você entrar e se juntar conosco aqui nos nossos estudos, tanto da Vibe, quanto da Revista em Revista, dos estudos das obras de Kardec, Leon Denis e todos os outros assuntos do nosso canal. Hoje a gente vai dar continuidade ao que a gente vem estudando nas últimas duas Vibes, né? Que a gente está falando aí da Justiça de Deus, do capítulo 8º do livro Céu e Inferno, e a gente está discorrendo sobre os itens que são colocados, né, de acordo com essa obra que nós estamos lendo aqui, né, Marisa, Sandra, o Elton, que são os 25 itens. Tem item aberto aí para a gente falar, e a gente sabe que todos eles são importantes, e a gente vai discorrer aí ao longo desses minutos que nós temos hoje, da próxima Vibe, se for necessário, e assim por diante. Então, queria dar uma boa noite a todos aqui que estão presentes, e claro, lembrando os nossos amigos aqui que estão assistindo, comente, interajam com a gente, deixe suas opiniões, deixe suas perguntas, faça da nossa Vibe uma Vibe ainda mais gostosa, que a gente gosta de quando vocês participam aqui com a gente. Então, vou dar uma boa noite aqui também para a Sandra, para a Maria Elton, e vamos à bola, que tem bastante assunto legal, inclusive, vamos ler aqui o título da Vibe de hoje, né? Qual é o castigo na vida espiritual dos grandes criminosos, cada um
que acontece com esses grandes criminosos. A gente vai falar disso hoje aqui na nossa vibe. Então, boa noite, Sandra, Marisa, Welton. Vamos que vamos. Segundou e a vibe está no ar. Boa noite, Raoni. Que bom ter você hoje conosco. Boa noite, Welton, Marisa. Boa noite a todos que estão conosco no YouTube. Nós possamos ter a nossa vibe com muita alegria, com bastante reflexão. E estamos aí, né? Com essa alegria de ter a companhia de vocês. Isso mesmo. Boa noite, Marizinha. Tudo em ordem? Tudo bem, Raoni? Sentimos sua falta. Que bom que você está aqui. Boa noite, Sam, que nem deu tempo de eu falar boa noite nos bastidores. Boa noite, Welton. A todos vocês que estão no YouTube, o nosso boa noite carinhoso, com muita alegria sempre, ao ver que vocês já estão aqui conosco. Que seja um bom estudo para todos nós, lembrando da importância da participação de vocês, e nós possamos ter boas e sérias reflexões que a doutrina espírita nos traz. Isso aí, gente. Com muito carinho que a gente recebe todos aqui. E mais uma vez o Raoni. Faz uma falta, viu, Raoni? Essa sua alegria, essa sua espontaneidade aí, esse seu jeito bacana de conduzir. Às vezes eu não consigo, como você fala, né, Welton? Você fala, eu assisto depois a live, né, os compromissos profissionais, e realmente, às vezes, sou pego de surpresa ali, o pessoal quer marcar reunião no final do dia, não tem jeito. Mas sempre quando posso, estou aqui junto com você, até porque, para mim, é um grande aprendizado também, né? É um grande momento para mim de estudo, de aprendizado, durante a semana que a gente se prepara para fazer a vibe também. Porque tem gente que pode achar assim, né? Ah, eles se reúnem lá uma horinha, fica... Não, a gente se prepara, tem estudo, a gente tem um cronograma, um negocinho que a gente segue aqui, então, não é... A gente tem que se preparar, porque tem uma responsabilidade muito grande também de estar aqui, viu? É isso aí, porque toda a doutrina espírita ela é interligada. A coerência do espiritismo está nisso, né? Nessa possibilidade de nós, em qualquer ponto que nós estivermos, nós encontrarmos ali os elos, os vínculos, as explicações, a coerência, né, de ideias. Isso faz parte, porque à medida que nós vamos desenvolvendo essa tarefa, e muitos daqueles que estão aqui, Alisson, que legal te ver aqui, amigão, olha só, saudade de você, muito tempo que a gente não se vê. Boa noite, Ana Paula. E então, quando a gente tem essa possibilidade de fazer esse estudo, como nós fazemos de obras de Kardec, de Leon Denis, que de qualquer forma nos traz ali no Depois da Morte, que nós estamos vendo no sábado, um apanhado bastante abrangente da obra espírita. Então, tudo isso, e não só um apanhado, mas um apanhado coerente, né? Porque tem muitas obras aí que se propõem a fazer uma transcrição da doutrina espírita e acabam resvalando, inserindo ali ideias, inserindo conceitos, princípios, que em absoluto tem a ver com a doutrina espírita. Mas é essa questão mesmo, né, de nós podermos contar com essa possibilidade de estudo integrado. Isso que faz muita diferença, tá? Raoni. Oi, vamos lá então. Eu vou. Vamos, estou esperando a batuta aí do maestro. Vamos lá, partiu para os slides aqui. Então, a gente vai dar continuidade. A gente falou na live anterior, né? Aqui, né, no 4 e no 5. Perfeito, isso, que foram os itens que a gente parou aí no 5 e agora vai para o 6º, né? Onde estava falando dessa questão da punição, que vocês falaram bastante na semana passada, e hoje a gente vai falar da consequência disso, dessa questão de castigo, a gente vai interpretar essas palavrinhas todas. Então, você acha que a gente lê de novo a 4, a 5 ou a gente já vai para 6, Welton? Não há necessidade, né, Raoni? Eu só gostaria de lembrar, quando nós estamos falando dentro do espiritismo
do conceito de castigo ou de punição, nós estamos sempre nos referindo ao âmbito moral. Nós estamos falando de questões que atingem o espírito, na sua questão moral, do sofrimento moral, e não de punições e castigos, como nós estamos habituados a pensar aí, de punições e castigos da vida, de dificuldades da vida, de doenças, de situações de dificuldade. A resposta natural para a imperfeição, para o desvio do bem, é o sofrimento moral, e é isso que nós entendemos como uma punição, não como uma punição colocada para você isso, para você aquilo, num tribunal da eternidade, mas uma resposta natural da lei de Deus. Então, são pontos que são muito importantes serem ressaltados sempre. Perfeito. Vamos lá, então, no item 6, onde ele dá continuidade dizendo que não há, em relação à natureza, a intensidade e a duração do castigo, nenhuma regra absoluta e uniforme. A única lei geral é que toda falta recebe sua punição e toda sua boa ação tem a recompensa segundo o seu valor. Lembrando, gente, que a gente está falando e tem relação com o título da nossa vibe. Eu repito aqui, né? Qual seria o castigo na vida espiritual dos grandes criminosos da história? Porque cometeram faltas, e aqui por isso que ele coloca aqui, né? Que não tem duração de castigo, nenhuma regra absoluta e uniforme, né? E no item 7, como ele coloca aqui para a gente, sendo a justiça de Deus infinita, é mantida uma conta rigorosa do bem e do mal. Se não há uma única má ação, um único mau pensamento que não tenha suas consequências fatais, não há uma única boa ação, nem um único bom movimento da alma, em suma, o mais singelo mérito, que seja perdido, mesmo nos mais perversos, porque é um começo de progresso. A gente vai passar para o item 8 ou a gente para por aqui? O que vocês preferem? Vamos nessa daí? Por mim, beleza. Vamos nesse... Aqui tem bastante coisinha aqui já para... Por isso mesmo. Para falar, né? Sandra, já vou passando aí para você, que o Elton acabou de comentar aí, eu acho que não faz nem 2 minutinhos atrás, que a gente comentou aqui sobre essa questão de castigo, né? Dessa ressignificação, dessa interpretação, vendo de acordo com a questão moral do espírito. E aqui ele fala, Sandra, que a duração de castigo não existe regra absoluta, né, sobre essa questão. E é interessante que na doutrina espírita em si, quando a gente fala dessas questões de reencarnação, que não existe regra para nada, né? Sandra, Marisa, o Elton, amigos. A pessoa veio com uma deficiência. Então ela veio com uma deficiência porque na outra encarnação ela cortou o braço de alguém, veio sem braço. Sabe, a gente tende a colocar determinadas circunstâncias para tentar... Muitas vezes acontece isso, né, para explicar, porque as pessoas precisam de respostas para determinadas situações. E por que a Marisa sofre isso nessa encarnação? Porque aconteceu aquilo. Mas por quê? Né? É muitos porquês, a gente tenta buscar explicações. E aí, nessas respostas, a gente acaba dando respostas que não são verdades, né? E aqui ele coloca dizendo dessa questão, poxa, mas se a Marisa está sofrendo, se o Elton está sofrendo, se eu estou sofrendo, tem uma regra para cada um de nós? A Marisa fez isso, então ela vai sofrer por determinado tempo, o Raoni fez isso, né? Então, acho bem interessante já como ele destaca bem aqui, o Elton destacou aqui para a gente, nenhuma regra absoluta e uniforme aqui, Sandra. Raoni e todos os meus amigos, nós estamos, né, muito acostumados já de passado, né, a ligar a palavra castigo, né, a uma ação divina, né, que vai punir o faltoso. Né? E nós vamos lembrar, né, daquelas condições que eram impostas, né, pela religião, que aquele que pecasse estaria fadado a passar
o resto da eternidade, né, sendo castigado, um castigo perene, constante. E não haveria remissão da falta, não é? Aquele que errou enquanto estava na vida material, ao desencarnar, né, ele estaria fadado a sofrer eternamente. Então, sempre a palavra castigo era associada a uma punição vinda de Deus, né? E para aquele que tivesse uma vida dentro, né, do bem, estaria eternamente agraciado com uma vida de satisfação, né, de eterno deleite. E nós, com a doutrina espírita, nós vamos compreender, né, que não há, por parte de Deus, um tribunal vá determinar uma sentença a ninguém. Existe a lei divina, né, que abrange todos e que contempla todos, e ao nos afastarmos dessa lei por nossa escolha, nós teremos a consequência natural. Então, não há exteriormente um tribunal, alguém que irá nos julgar, que irá condenar, por uma regra, uma punição que seja uniforme, que seja a mesma para todos. Então, isso nós precisamos compreender, porque quando nos deparamos com a palavra castigo ou com a palavra punição, nós precisamos desassociar essas palavras daquele conceito, né, que nós tínhamos de castigo e de punição. E também de recompensa, não é? Que nós estamos falando aqui de punição, mas temos que desassociar também da palavra recompensa, que de igual forma pensávamos que Deus estaria, né, julgando a criatura, e se ela tivesse agido bem, teria também por parte dele uma recompensa. Então, nós vamos compreender que a consequência natural para aquele que realiza o bem dentro das leis divinas é a tranquilidade moral, a felicidade. E para aqueles que se afastam dessas leis, a consequência natural, nós não vamos chamar de castigo nem de punição, mas é a consequência daquele ato, né? Daquela maneira de proceder, que não vem de fora, mas é algo que o próprio espírito, tomando consciência, ele vai refletir, e se agiu em desacordo com as leis, haverá um sofrimento, mas não vamos também associar o sofrimento a algo físico. Nós também estávamos muito acostumados, dentro da doutrina espírita, né, numa visão deturpada, diziam que aquele que houvesse errado numa vida, na outra ele pagaria. De que forma? Associando com sofrimentos físicos, né? É óbvio que pode o espírito, né, escolher uma prova na qual ele passará por dificuldades? Sim, mas lembremos que são escolhas do espírito e não uma imposição, né, de fora, de alguém, de algum espírito ou de Deus, que vá castigar a criatura para que ela pague, né, na mesma moeda aquilo que fez outra pessoa passar.
nós vamos lembrar que não tem uma regra absoluta nem uniforme, porque cada espírito, né, vai direcionar a sua maneira de reparar. Sim, cada um vai direcionar. Não existe uma regra. Ah, esse fez tal coisa, então a punição correspondente é esta, para todos. Porque nós vamos verificar que vai depender de quê? Vai depender da intenção, né? Vai depender das circunstâncias. Né? Então, a relação, a natureza, a intensidade, a duração, essa reparação vai depender do espírito e não de algo exterior. Tudo bem? Eu vou deixar para a Marisa, para o Elton também. Eu queria só complementar, Sandra, que eu achei bem legal o que você colocou aí. Primeiro, para aproveitar, nossos Vibers estão aqui com a gente, né? Gente, olha a perguntinha que tem aí no título da nossa... Qual é o castigo na vida espiritual dos grandes criminosos da história? Tem algum castigo que vocês acreditem para esses grandes criminosos? E se tiver um castigo, na opinião dos nossos Vibers aqui, que momento que termina esse castigo, então? Porque se existe um castigo, esse castigo, alguma hora tem que acabar. A mãezinha que vai lá e coloca o filho de castigo, ela não deixa o filho de castigo 30 anos da vida, né? Fica lá uns minutinhos, vai refletir um pouquinho. Na escola, né, Marisa? Eu não lembro como, mas falavam que era reguada na mão, ajoelhar no milho, era um castiguinho, assim, uns negócios desses, mas não durava o tempo todo. Então, castigo, a gente sabe que tem um tempinho de duração. Então, qual que seria esse final desse castigo para esses grandes criminosos? Vibers, comentem aqui com a gente. Vamos juntos aqui na nossa live de hoje. E agora eu vou passar para a Marisa, que eu tenho um comentário. A Sandra acabou de dizer, né, que não existe uma lei para cada situação que acontece. Diferentemente daqui, né? A pessoa roubou alguma coisinha, já sabe que aqui tem uma coisa para isso. Assassinato é não sei o que, quantos anos. Lá, Marisa, no plano espiritual, como a gente diz aqui, você cometeu um erro, cometi outro erro, o Elton cometeu um erro, todos nós cometemos um erro. Deus não vai chegar, né, Marisa? Deixa eu ver, deixa eu abrir meu caderninho aqui. Esse erro da Marisa tá aqui, ó, lei 57 da lei não sei o que, punição para Marisa. Tem isso, Marisa? Como que funciona, né? Não, Rony, eu vou falar. Antes disso, eu estava aqui rindo, que eu vou falar uma coisa para você, e a Sandra vai assinar embaixo, com caneta tinteiro Parker 51, que é o ano que eu nasci. Sabe por que o castigo que a mãe dá para a criança não dura muito? Que a avó tira antes. E eu sou prova disso, porque aconteceu alguma coisa, eu ligava para minha avó, era na hora, Marisa, mas não durava nem, saía na hora do castigo. Pois é. Marisa, a avó nem deixa aplicar o castigo, né, Marisa? Não deixa, Sandra. Mas voltando, Raoni, à nossa pergunta, veja, não existe isso, né? Deus não tem nenhum caderninho, claro, eu sei que você está brincando, mas o pior de tudo, Raoni, é quando nós acreditávamos, porque hoje temos a luz que a doutrina espírita vem nos trazer, que Deus, como juiz, senhor, né, dos atos, juntava todo mundo que cometeu a mesma natureza de falta. Vocês vão para esse lugar aqui. Vocês todos cometeram, vão para outro lugar aqui. Sendo que, primeiro, antes de falar na justiça divina, nós temos que falar da lei universal, do amor de Deus por todos nós. Todos. Desde aquele que cometeu o crime mais hediondo até aquele que tem a virtude sublime. Então, não existe regra absoluta. E por que nós, muitas vezes, né, queremos que Deus, a justiça de Deus seja como a nossa, né? Uma justiça, não a justiça civil que eu estou falando, mas a nossa, né, do ser humano, que às vezes é uma justiça vingativa. Cometeu tal coisa, vai apodrecer lá na cadeia, porque é lá que tem que ficar, né? Não é assim. Para isso, a justiça divina é tão perfeita
que, como nós dizemos aqui, se existe uma regra absoluta, é que a toda falta, toda imperfeição é inerente o sofrimento moral do espírito. Por quê? Ao se deparar na espiritualidade, ao se conscientizar dos erros cometidos, com a consciência ampliada, porque na espiritualidade os nossos atributos do espírito se ampliam, ele se envergonha, ele sofre porque ele vê o mal que ele cometeu. E aí o que acontece? O processo de reparação é igual para todo mundo se arrepende junto? Não. Claro que cada espírito vai ter o seu tempo de, a partir da conscientização dos erros que cometeu, do mal que praticou e de todo o bem que poderia ter praticado e não o fez, uma hora ele vai despertar. E a partir dessa conscientização, despertar no sentido de se conscientizar, e vai se arrepender dos atos cometidos. E desse arrependimento nasce a esperança, diz Kardec no livro O Céu e o Inferno, porque ele vê a oportunidade de uma nova reencarnação, para reparar as suas imperfeições através das provas, que são as expiações, que ele vai escolher para superar as suas imperfeições e fazer o seu retorno sincero e efetivo ao bem. Porque, veja, arrepender por arrepender, por encarnação me arrependi também. O arrepender-se só não é o suficiente. Por isso que o processo de reparação do espírito é o arrepender-se, tomar consciência dos erros praticados, né? Escolher suas provas, né? suas expiações, e aí sim, a partir dessas provas, ter o seu retorno efetivo e sincero ao bem. E veja, né, você falou, né, será que Deus tinha um caderninho? Kardec começa o capítulo 8 do Céu e Inferno dizendo assim: estando a sorte das almas nas mãos de Deus, ninguém pode, neste mundo, por sua própria autoridade, decretar o Código Penal divino. Porque, veja, qual homem nessa face da Terra teria autoridade para ser mais justo do que Deus, né? No entanto, muitas vezes nós queremos que a justiça divina seja assim. E tem os atenuantes e agravantes, que são as circunstâncias em que o espírito cometeu aquela ação, que vão ser consideradas. Consideradas. Todas, inclusive o suicídio, né? Se ele foi planejado, se ele foi premeditado, se ele foi porque a pessoa estava sob efeito de medicação, enfim. Então, a bondade de Deus é infinita, né? A misericórdia de Deus é infinita. E tem uma fala que diz que Deus, a todos os dias, renova a sua misericórdia e a sua bondade, porque todos os dias nós fazemos as nossas iniquidades, né? Então, é isso que nós precisamos entender. A bondade, a justiça, a misericórdia de Deus são infinitas, né? Infinitas. Nós não podemos e não devemos alimentar em nós nenhum tipo de sentimento de justiça pessoal. Não cabe a nós. Nós podemos nos indignar? Podemos. E isso está no Evangelho. Nós podemos nos indignar, mas julgar e sentenciar, jamais. Né? Ô Marisa, sabe o que eu vejo aí, para você, o Elton também comentar, todo mundo? Tem dois pontos aí, né? Porque, primeiro que essas questões só traz os sentimentos ruins, né? Raiva, vingança, ódio, são coisas que não vão acrescentar em nada. Não vai resolver o problema, porque aconteceu um assassinato, por exemplo, né? A gente pode exemplificar aqui. Hoje foi uma pessoa querida que partiu. Eu querer fazer justiça, eu desejar ódio, raiva, rancor que o outro sofre, não vai mudar o que aconteceu. E é claro que a gente entende qualquer sentimento de um ato desse, porque nós estamos aqui, nós somos espíritos imperfeitos ainda, perfectíveis, mas ainda assim nós temos as nossas dores, nossas angústias e tudo isso. Mas a partir do momento que a gente traz essa virada de chave de pensamento, a gente começa a entender melhor o que se passa. Porque também, antigamente, né, das religiões, dogmatismo, trazia muita questão, Marisa, para a gente,
de medo, de punição, como se o medo fosse inibir alguém. Então, assim, olha, se acontecer isso, você vai ver. Deus vai te castigar de um jeito terrível que você nunca mais vai esquecer. E achando que essa forma de educar, essa forma de você tentar passar alguma coisa, fosse a correta. Aí vem a viradinha de chave que a gente, do espiritualismo racional, de a gente entender, de a gente buscar, mas como que é esse sofrimento, como que é esse castigo? E aí vem tudo isso que a gente está colocando aqui, né? Que não é da forma amedrontando ou recompensando que você vai atingir o seu objetivo como ser espiritual em busca da evolução, mas sim a compreensão, que é o que a gente tem que tentar colocar aqui. E olha só como o Elton aqui, quantos comentários bacanas dos nossos amigos aqui nos comentários, né? Colocando aqui para a gente aqui a opinião do castigo, de como que seria essa, entre aspas, né, amenizado esse sofrimento do espírito, né? Então, achei muito legal, queria compartilhar aí e deixar o Elton também fazer a colocação dele sobre esse slide, sobre os comentários dos nossos amigos também. Vamos lá, gente. Assim, quando a Marisa diz tudo é levado em conta, né? Quem leva isso em conta? É a primeira pergunta que nós temos que responder. Né? Não é levado em conta por um tribunal. Isto assim, é de fundamental importância. Não é um juiz que atenua ou agrava a pena de quem quer que seja. Esse juiz existe? Claro, esse juiz é a própria consciência do espírito, na qual estão projetadas todas as leis, todas as questões morais que o nosso Criador estabeleceu para o universo. À medida que nós descortinamos, é como se fosse uma comparação, um livro que está no nosso coração. E à medida que nós abrimos esse livro e vamos folheando esta obra, mais e mais nós vamos compreendendo a profundidade dessas leis. E nas primeiras páginas desse livro, à medida que nós folheamos e entendemos, nós percebemos ali a responsabilidade nossa própria pelas nossas atitudes. E é daí que vem a recompensa ou o castigo, dessa compreensão do erro. Quando nós entendemos esta lei, que está em nós, herança nossa, né? Não é algo que alguém nos diz, olha, passe ali na frente, vá até aquele mural ali e leia ali. Não. Ela emerge em nós à medida em que nossa compreensão se dilata pelo nosso esforço, amparados pela lei do progresso. Então, não precisa de os atenuantes e agravantes estão também na nossa consciência. Cada um de nós sabe com que intenção, com que propósito, com que gana, vamos dizer assim, as nossas ações foram realizadas. Então, não precisa alguém nos perguntar, alguém levantar a nossa ficha corrida lá, e, no caso aí dos grandes criminosos, não é? Ficar listando um a um dos crimes, das atrocidades. Cada criatura sabe de si. Cada criatura tem em si a noção exata, de acordo com o seu grau de entendimento. Então, se existe, o princípio é este. Agora, qual vai ser a resposta natural para as ações, os pensamentos, as intenções
que estão consoantes à lei divina, e aquelas ações, pensamentos, intenções que estão voltados apenas para o nosso interesse, para suportar o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Nós que muitas vezes estamos envolvidos, presos nas falsas ideias de separação, nas falsas ideias de nós contra os outros, na falsa ideia do bem contra o mal, e na ideia das pessoas que lidam com essa falsa ideia. O bem somos sempre nós, o mal é aquele que está em desacordo conosco. Tudo isso, essa pouca compreensão ou essa muita compreensão que nós podemos ter. Então, se existe um castigo, vai ocorrer na vida espiritual, infligido por nós mesmos, sem mais ou menos intensidade do que aquela exata da nossa compreensão. Foi perguntado, como que isso pode ser amenizado? A única e maravilhosa forma, Kátia, de amenizar o sofrimento moral é o retorno ao bem, é transformar aquela imperfeição, o orgulho, o egoísmo, o interesse próprio em ações de solidariedade. É isso que ameniza. Não existe uma forma de vou fazer orações, vou encomendar orações, vou lidar dessa ou daquela forma, se não há uma transformação verdadeira do ser. Então, castigo para o grande criminoso da história, a resposta é simples. É o sofrimento moral, como para qualquer criatura, não é? De acordo com o grau de compreensão, da intenção, da gana, volto a repetir a palavra, com que ele se lançou aquelas atitudes. Mas essa criatura, então, que cometeu muitos crimes, ele vai sofrer por muito mais tempo. Não. Ele vai sofrer o tempo adequado para que ele se arrependa e que se empenhe no retorno ao bem. Um grande criminoso, a gente ouve, não, porque fulano, quando morreu, tinha um batalhão de espíritos lá que já o prendeu, que já o levou. Gente, de onde se tira essas coisas? Nós estamos falando que o sofrimento, que a dor, que a questão moral está em cada um de si. E que essa criatura, mesmo que aqui na Terra tenha sido um grande criminoso, e nós aqui não temos condição de julgar o que passa na consciência de cada um, ele pode estar na espiritualidade uma consciência sinceramente e entrar num processo de expiação. Mas se vai entrar em expiação, então ele tem que pagar por todos aqueles crimes. Não. Olha o que a Marisa falou. Ele vai expiar no sentido de buscar uma situação que lhe permita expurgar de si a causa daquele mal. Então, vamos parar de olhar para as atitudes das pessoas aqui e querer, porque nós achamos que devam ser punidos com a dor física aqui na Terra, e julgar que a justiça de Deus ela está atrelada aos nossos desejos de vingança. A justiça de Deus está totalmente relacionada ao propósito sincero de arrependimento de cada criatura. E claro, né, Sandra, amigos aqui, que as pessoas falam, mas é porque vocês aí falando assim fica muito fácil, né? Porque nunca aconteceu uma situação com vocês aí para vocês verem como machuca, se fosse com alguém da família de vocês. E a gente não está dizendo aqui, né, que é fácil, que nenhum de nós passaremos por uma situação também de chateação, ficar muito triste por alguma coisa. A gente só está aqui colocando um esclarecimento acerca desse ser que cometeu isso daí, né?
Porque todos nós temos ainda os nossos sentimentos, como comentei agora há pouco, né? A gente sabe que é difícil quando a gente fala desses grandes criminosos, né? Então, é só uma situação que está sendo colocada aqui, de hoje, como nós podemos ter esse entendimento com relação a isso, que esse ser ainda é um espírito em evolução também. Em algum momento, ele, como o Elton comentou agora, né, Elton, ele pode arrepender mesmo. Ali, ele não pode, ele vai. Ele vai se arrepender, em algum momento, ele vai, outros demoram mais, outros menos, mas em algum momento ele vai se arrepender, ele vai ter a oportunidade dele de transformar, como a gente colocou aqui, né? Como a Sandra e a Marisa também falaram, de transformar essa imperfeição dele numa que ele coloca aqui na última frase, que o Elton também destacou aqui para a gente, está em itálico, né? Como ele coloca, até o mais singelo mérito aqui, né, de alguém que faz uma boa ação, até nesses mais perversos que vão ter uma nova oportunidade, é um começo de progresso. Então ele falhou, se arrependeu. Voltou para ter uma nova oportunidade, né? Expiação. Começou a reparação, né, Marisa? Um ato de progresso, como ele coloca aqui. Então, olha só que bonita essa trajetória, né? E sabe, Raoni, e todos, nós não estamos excluindo, claro, o sofrimento das pessoas que passam por uma situação dessa natureza. Exatamente. Mas nós estamos trazendo o que nos ensinam os espíritos, o que nos traz a justiça divina. Então, não estamos excluindo em momento algum. Entretanto, é a doutrina espírita que nos fortalece para passarmos por uma ação dessa natureza mais fortalecidos, sem sentimento de revolta, de vingança. Por quê? Nós precisamos, Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, o que ele pede? Misericórdia para com os criminosos. Então, quando acontece, nós estamos falando de crime, claro, os crimes hediondos, enfim, nós sempre lembramos da vítima e poucas vezes lembramos daquele que o cometeu. Que talvez até precise muito mais da nossa misericórdia, da nossa compaixão, porque é um espírito frágil, é um espírito doente, é um espírito fraco, né? Então, nós precisamos entender, sim, o que nos traz a doutrina espírita, né? A justiça de Deus, que é aquela justiça que tem um amor imenso, porque o arrepender-se só não é suficiente, a reparação e o retorno ao bem é fundamental, né? Há pouco tempo, uma pessoa falou, mas e o mal que foi cometido, quando que vai ser reparado? A reparação é para aquele espírito que cometeu a ação. Reparação moral, né, Marisa? Exatamente. Agora, aquele espírito que foi a vítima, mas ele não interrompeu a oportunidade que aquele espírito teria? O espírito não perdeu uma oportunidade ímpar? Não, porque nós temos toda a eternidade para reencarnar. Marisa, assim, eu estou te interrompendo porque é muito interessante o que você está falando. E esse que teve a vida ceifada, interrompeu a oportunidade, mas deu-lhe uma outra oportunidade imensa de perdoar. Exatamente, exatamente. E sabe, nós estamos falando tudo isso e eu vou assumir a responsabilidade do que eu vou falar agora, né? O Elton falou, mas como é que pode, né, as pessoas ainda pensarem assim? E eu vou dizer para você de todo o coração, vocês de todo o coração, vamos estudar Kardec e ler menos romance espírita, sabe? Até porque nós precisamos estudar Kardec e entender profundamente a lógica da doutrina espírita para poder ler uma outra obra e dizer isto não está em conformidade com as leis divinas. Isto não está em conformidade com o amor de Deus por seus filhos e com a misericórdia dele. Então é isso, sabe? Vamos estudar Kardec e ler menos romance espírita, livro que conta a história não sei de quem, que é sempre a opinião de um espírito. Sempre, né? Mas ainda, se estiver em conformidade com o que nos traz a doutrina espírita, perfeito. Kardec fala isso no livro que é o Espiritismo. Podemos ler, ele pede, posso estar sendo exclusivista de recomendar a leitura de toda a obra da codificação.
Entretanto, é preciso ler de tudo, até para ter o crivo de identificarmos aquilo que não está de acordo com a doutrina espírita. Perfeito. Maravilha. Essa observação é importante, Marisa. Que aí a gente consegue ter base para falar, né? Se a gente só lê uma coisa e não estudar, a gente vai acreditar que tudo seja uma verdade, né? Absoluta. Olha lá, o Elton, eu queria passar aqui para o item 8, e eu gostaria do comentário da Sandra aqui, que a gente vai falar do item 8, que é uma continuação do que a gente acabou de falar aqui também, né? Mas ele acrescenta algumas outras coisas. Olha só que interessante, Sandra. A duração do castigo, ela está subordinada ao aperfeiçoamento do espírito culpado. Tem um amigo aqui nosso que comentou sobre isso aqui no comentário, fez o comentário dele. Nenhuma condenação por um tempo determinado é pronunciada contra ele. O que Deus exige para os fins do sofrimento é o arrependimento, a expiação e a reparação, que é o que a gente acabou de comentar aqui. Um aperfeiçoamento, Sandra, que ele fala aqui, ó, sério, efetivo, assim como um retorno sincero ao bem. O espírito é, assim, sempre o árbitro do seu próprio destino. Ele pode prolongar seu sofrimento por seu endurecimento no mal, aliviá-los ou abreviá-los por seus esforços para fazer o bem. Então, olha só a responsabilidade e essa mudança, como a gente falou, né? Se tem um castigo, quanto tempo que ele dura? O próprio espírito só que vai poder responder isso, né, Sandra? Olha que bonito que ele coloca, com base no arrependimento, na expiação, na reparação, mas o arrependimento é o primeiro passo. Muito bacana isso, né? Ele é o árbitro do seu próprio destino. O castigo, ou seja, esse sofrimento moral que ele vai passar, é ele mesmo que vai determinar, né, esse período. E veja, é a autonomia moral, não é? É a liberdade de escolha. E nós saímos, né, daqueles conceitos anteriores de que o árbitro era outra pessoa, não é? Não era o próprio espírito. Então, e veja, a duração do castigo está subordinada ao aperfeiçoamento, né? E quando diz que Deus exige, nós vamos compreender que é pela lei, né? Essa lei, como eu falei anteriormente, que contempla todos os seres. É a lei. Então, o que é preciso para que o espírito não sofra mais? Né? Não é uma ação externa que vai estabelecer isso, mas como a Marisa colocou também, o arrependimento, né? Que é a tomada de consciência, o arrependimento, mas não basta, não para aí, né? Antes, lembra, pelos dogmas antigos, às vezes a criatura estava lá no leito de morte e se arrependia, pronto, estava resolvida a questão. Não é isso. O arrependimento é importante? Sim, porque denota tomada de consciência. Entretanto, o espírito, quando ele comete a falta, ele está, né, equivocado, ele está alimentando uma imperfeição. Então, o que é preciso? É preciso uma atuação do espírito para que ele interrompa, liberte-se, se despoje dessa imperfeição. E como ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso por meio do trabalho, do esforço. E aí vem a expiação, mas não como castigo, mas como uma atuação efetiva do espírito pelo trabalho, pelo esforço. Para quê? Para a reparação, mas não é a reparação, eu cometi aquela falta, então eu vou ter que passar pelo mesmo processo para eu reparar. Não, a reparação é o ato, é o exercício, o esforço no bem, para ele corrigir a sua imperfeição. Porque o importante é o espírito se
se despojar da imperfeição. Então, muitas vezes as pessoas pensam, ele vai reencarnar, ele vai ter uma morte terrível para ele pagar os pecados. Gente, isso nada. Isso não faz com que o espírito retorne o bem. A morte não deve ser encarada como um castigo. É um processo natural. Então, ninguém vai ser castigado porque vai ser desta ou daquela maneira. Ninguém vai ser... não é garantia. Aquela criatura tem uma doença, então é um castigo para ela pagar o mal que ela fez. Passar pela doença não garante que o espírito vá retornar ao bem. Passar por uma doença pode ser uma escolha do espírito. Para quê? Para que talvez ele desenvolva a resignação, para que talvez ele desenvolva uma virtude da qual ele está precisando para o seu retorno ao bem. Então, é sempre um esforço do espírito, o trabalho do espírito, né? E essa autonomia, que ele será o seu árbitro, o seu próprio árbitro. Ele vai direcionar a sua ação, direcionar o seu esforço, o seu trabalho, para que para se libertar da imperfeição e cessar o sofrimento moral. E uma coisa, quando nós estamos falando, né, dessa coisa de quem cometeu, às vezes, um crime, né? Cometeu um crime, todo mundo, nossa, vai ter que pagar por esse pecado. É interessante que nós precisamos lembrar sempre de que o espírito ele será responsabilizado pelo conhecimento que ele possui. Pode alguém cometer um crime e não ter o conhecimento suficiente, a consciência suficiente daquilo que está fazendo. Entretanto, aquele que já tem um grau de conhecimento, que tem a plena noção das leis divinas, se esse comete um ato reprovável, a responsabilidade é maior. E isso está em Kardec, não sou eu que estou inventando, não é? E uma coisa também que eu queria lembrar, que eu acredito que vocês também já tiveram a oportunidade de ler e de ouvir determinadas coisas que são ideias falsas com relação àquilo que a doutrina espírita nos ensina. Diz um determinado espírito que, quando encarnado, cometeu uma falta muito grave, ele está prisioneiro em um determinado mundo, impedido de se relacionar com outros espíritos. E eu ouço isso, eu digo, mas como assim? É completamente contrário ao que é natural, né? É contrário aos ensinamentos da doutrina espírita, porque aquele espírito faltoso, ele, mais do que nunca, ele precisa da orientação, precisa da misericórdia, para que ele possa, né, tomar a consciência, se arrepender e retornar, e fazer seu caminho de retorno ao bem. Como isolar um espírito? Eu me pergunto. Como alguém consegue isolar um espírito e impedir que esse espírito se comunique com outros para que ele possa melhorar? Será que o isolamento, a solitária, vai fazer com que o espírito repare as suas faltas? Então, são questões, e isso está aí na mídia, gente, não sou eu tive a oportunidade de ouvir e de, sabe? São questões que nós, que estudamos a doutrina espírita, precisamos refletir, analisar à luz da doutrina espírita. Então, não há
né? E quando um espírito faltoso desencarna, vem um monte para persegui-lo? Ora, é claro que aqueles que se assemelham na espiritualidade, eles podem se ligar, né? Aqueles que se assemelham, eles buscam uns aos outros. Sim, assim como aqueles que estão voltados ao bem, eles vão se unir a quem está voltado ao bem. Entretanto, os faltosos não são discriminados, relegados à sua própria sorte, impedidos do convívio com aqueles que mais sabem, que podem ajudar, né? Então, são esses que precisam de maior ajuda, de mais ajuda, não é? E o arrependimento? O arrependimento, como vocês falaram, ele não tem uma data marcada. Cada espírito chegará ao arrependimento quando faltoso, ele chegará ao arrependimento, é da lei. Todo espírito vai Sandra, todo isso, espírito. Pois não. Isso que você falou do arrependimento, vou só terminar aqui de ler para passar para a vibe do momento, porque já vamos para não estourar muito tempo. Mas olha aqui, Sandra, o que você falou é o final aí. Ó. Olha só que bacana, o Elton, que é a continuação aí do item 8, né? Uma condenação por um tempo determinado, se fosse a questão do tempo determinado, qualquer teria o duplo inconveniente de ou continuar a atingir o espírito, se houvesse aperfeiçoado, ou cessar quando ele ainda estivesse no mal. Deus, que é justo, pune o mal enquanto este existe, e encerra a punição quando o mal não existe mais. Assim se acha confirmada esta expressão: eu não quero a morte do pecador, mas que ele viva, e eu o acusarei até que se arrependa. Que é exatamente isso que a gente está falando. E essa questão de sofrimento, como está colocando condenação, é na nossa ciência, quando a gente faz coisa errada, né, Marisa? A gente fica aí, puxa, fiz isso, não vou fazer mais. Não gostei do que eu fiz. Começa por aí a transformação, né? Tô falando aqui de um exemplo mais simples, né? Mas vem por aí. Eu achei bem legal esse finalzinho aí do Raoni, e vamos destacar, o arrependimento não vem porque eu estou cansado de sofrer. Veja bem, a nossa consciência é muito esperta. O arrependimento vem quando nós compreendemos que aquela ação é inadequada. Gente, isso aí, como é que é, Marisa? Isso muda tudo. Porque a gente fala, não, mas de qualquer forma está sofrendo, vai parar de sofrer, vai dar uma despertinha e fala, não quero mais sofrer, vou me arrepender. Não funciona. Olha que coisa. Funciona quando o espírito para e fala, onde que eu estou errando? E entende aí o que entra em curso? A razão. E fala, vamos aqui. Gente, isto assim é a grande diferença. Gente, por favor, anotem os itens 6, 7 e 8. Leiam, releiam, porque é sobretudo esse final aí. Pessoal, não é se arrepender porque está cansado de sofrer. É se arrepender porque compreende. O sofrimento é alerta. Alerta, olha o que você está fazendo, olha o que você está fazendo. Se ele ficar olhando para o sofrimento, ele não vai entender. Ele vai entender quando ele se perguntar o que acontece. Então, assim, isso muda tudo que nós temos visto a respeito do espiritismo, não é, Marisa? Com certeza. E nós temos que entender, né, que nós não somos, é uma fala que eu guardei uma vez, nós falamos do que não vimos, damos opinião do que não sabemos e sentenciamos como se fôssemos juízes. Então, nós precisamos pensar nisso, né? Nessa lei universal de amor, que ainda assim acolhe um criminoso, né? E que Jesus nos pede misericórdia.
E olha só, agradecendo a todos aqui, os amigos, os Vibers, que hoje participaram bastante. Por isso que eu falo que é legal a participação, os comentários da Nelly, do Alisson, de todos, Roberto está chegando, todo mundo, porque é bom, porque ajuda a enriquecer a nossa vibe. A Nelly tinha feito uma pergunta aqui, né? Pode ser que o ser humano julgue, Marisa, o seu semelhante para silenciar a sua própria consciência, mesmo imaginando um castigo espiritual? Então, você tá ali, a pessoa fez alguma coisa lá para você, você fica julgando para tentar aliviar aquele seu sentimento, né? Olha, se não pagar aqui, Deus vai dar conta disso. Exatamente. É assim a visão da vingança. E olha o que ela escreveu depois: volver a Kardec, sempre voltar a Kardec. Quando Nelly fez uma colocação importantíssima. Quando nós presumimos o mal no outro, é porque certamente nós estamos projetando o que nós temos em nós também. Né? Então é isso. Essa defensiva que nós temos de presumir sempre o mal no outro. Precisamos olhar um pouco para dentro de nós, para saber se esse mal que nós presumimos no outro, na realidade nós não estamos projetando o mal que nós temos dentro. Convidando a todos à prece. Senhor, deixa o fone fechado. Estou convidando a todos. Humildemente, agradecemos essa oportunidade desse momento. Que todos os irmãos que chegaram ao nosso coração nesse dia possam ser encaminhados no caminho do bem, amparados, envolvidos neste amor. Aos nossos amigos que participaram e trouxeram informações importantíssimas para nós, espíritos mortais, que os bons amigos espirituais os abençoe. E a todos que compartilharam junto conosco. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigada, Zilda Gama, diretora e mentora de nossa casa. E, acima de tudo, obrigado a Deus, nosso Pai. Obrigado, Marisa, Welton, a todos que participaram desse trabalho tão maravilhoso. Que a gente possa trabalhar sempre juntos. Muita paz a todos e até a próxima oportunidade. Audio Jungle.